Ah, mas e grandes coisas se o pinto era pequeno. Dá pra ser, não precisa nem de pinto pra ter sexo. Sabe assim? Tipo, entra com umas coisas assim pra... Mas como é que a gente pode dizer? Deixa acontecer naturalmente. Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon. Eu sou a Sheili Calef. Nós temos... Não, desculpa. Não temos? Temos, mas é que a gente não vai falar que a gente é baseado em fatos reais antes. A gente tá tão emocionada, que a gente nem falou que é o baseado em fatos reais. Então, nós somos o baseado em fatos surreais. E nós temos! Temos, mas calma. Temos porque vocês sabem que estivemos na caverninha do Memo lá no Rio. Então, a gente não poderia deixar de falar com um representante digníssimo, maravilhoso, honorário do Memo aqui em São Paulo, o... Ken Fujioka. Ai, fala de novo, porque as pessoas vocês devem conhecer essa voz, vocês ouviram essa voz. Naruhodo. Isso mesmo! Ken Fujioka, de onde você é? Do podcast Naruhodo. Acho que vocês estão convidadas a conhecer. Você já conhece, né? Eu já até participei do Naruhodo, mas as ouvintes, é verdade, ela já até apresentou o Naruhodo. Né? Naruhodo. É verdade, do Naruhodo. E de fato, assim, eu sou caseiro de um grupo aqui de São Paulo, do Memo. Né? E já faz um ano isso. E a gente está expandindo esses grupos em São Paulo agora também. Maravilhoso. Depois no finalzinho, depois da história, a gente vai conversar mais um pouquinho sobre essa história de Memo. Pra vocês entenderem o que é um caseiro, né? Em pleno século XXI, aqui no urbano de São Paulo, o que é um caseiro? Mas, Sheili, como é que faz para participar do Baseado em Fatos Surreais? Vocês ainda não sabem? Me jogo desse prédio onde nós estamos gravando hoje, gente. Não faça isso, por favor. Vou explicar. Aqui no Baseado em Fatos Surreais, nós contamos a sua história como se tivesse acontecido conosco, em primeira pessoa, de forma totalmente anônima. Então, se você quiser ouvir aquela sua história surreal, aquela que você só conta depois que bebeu, aquela que você fala assim, se eu contar, ninguém acredita, seja ela alegre ou triste, envie para bfsurreais@gmail.com bfsurreais@gmail.com Em texto? Em áudio? Do vídeo? jeito que você quiser. Manda como for melhor pra você, lembrando que Marcela prefere áudio sempre. Sempre. Vamos pro caso da semana. Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Então, meninas, como vocês sabem, eu fiz RP na época da faculdade. RP é Relações Públicas, Relações Públicas, isso mesmo. É uma variante da faculdade de comunicação, né? E no último ano da faculdade, rolou a chance de fazer um intercâmbio para fora do Brasil. Né? E eu nunca tinha feito intercâmbio, nunca tinha viajado para fora do Brasil, então para mim era uma chance inegável, assim, irrecusável. E eu caí com tudo para viajar para fora e conhecer o mundo. Só que não sou eu que escolho para que cidade a gente vai. Né? E eu acabei caindo numa cidade, meio secundária, assim, não foi lá em Portugal, mas não era Lisboa, era uma cidade pequena, né? Que recebia estudantes, né? Era uma cidade que tem uma universidade e tem academia, tem um clima muito de estudantil, né? E você estava super feliz, porque dane-se se é uma cidade pequena, né? Tô em outro país. Exato. Assim, o que valia era conhecer o mundo, né? E eu fui inclusive com um amigo, né? Só que esse amigo era mais velho e já era casado, né? Tava em outra vibe, então, exato. né? Então meio que eu me separei dele, assim. Né? Você, e comecei formada, que idade você tinha? Eu tava no último ano, então eu tava com 20. Bem novinha. Bem novinha. E aí, acabei criando amizades com a galera solteira. Claro, né? Porque eu não ia ficar pendurada no amigo casado que foi lá com a vibe de, né?
Estudar. Conhecer Que parecia a proposta, inclusive. conhecer a cultura, né? A gente deixa pra conhecer a cultura depois, quando a gente ficar velho. Né? E aí, então comecei a fazer amizade com tudo que é gente lá. Né? E a maioria, inclusive, era da própria Europa. Né? Então eu conheci gente, sei lá, da Itália, da Inglaterra, da Grécia, né? Na cidade onde eu estava, inclusive, eu era a única brasileira. Nossa, que raro, porque geralmente a gente encontra brasileiro fora do país, né? Ainda mais em Portugal. Nossa, muito. Sim. É verdade. Mas era uma cidade pequenininha, então eu era a única brasileira lá. Tá? Uma espécie E aí, rara. assim, aqui no Brasil, eu já era saideira, assim, né? Eu sempre fui uma mulher, assim, liberada e... Da balada mesmo. Gostava de sair sozinha. Aproveitou todas as festas da faculdade. Isso, ia pra festa e ficava com vários, né, assim, super... Liberta. Exato. Né? Maravilhosa. Mas, quando eu cheguei lá na Europa, eu percebi que isso não era tão bem visto assim, né? Que as meninas eram um pouco mais moderadas, assim, né? Então, quando ela fica com um cara numa noite, a maioria fica com esse cara naquela noite, tá? Elas não têm essa coisa da brasileira de ficar Na com minha vários época era caras assim na também. No noite. geral, eu me comporto dessa forma, exclusive. Mas a minha geração é um pouco mais totalmente liberada, diferente, gente. Eu tô batendo os 40 já. Então então eu me segurei também. Né? Falei, bom, se isso não vai pegar tão bem, eu vou me segurar, tudo bem, ficar com um cara por noite também, não tem problema nenhum. Tem né? 24 horas, né? Exato, pra renovar, a gente inclusive chamava isso de casar com um cara na balada, assim. Né? E era isso que eu fazia. Assim que vocês falam, casei com o cara na balada, que eu vou ficar só com esse. Ficar só com ele. Olha, melhor tô aprendendo muito, né? nesse Dura podcast. Só um dia. Nossa, que horror uma coisa dessa, gente. Não é verdade. Tem casamentos que duram muito, que são maravilhosos. Não, tem casamento deve de tudo. Deve ter. Deve ter, eu não conheço, mas deve ter. E aí, assim, então era balada praticamente toda noite, né? E um cara por noite, beleza. Tá? Mas rolavam também viagens para outros lugares da Europa. Né? Tem um programa chamado Erasmus, que é um programa que facilita a circulação de estudantes intercambistas e até de professores de universidades assim para conhecer outros lugares. Olha que legal, nunca tinha escutado falar. Então rola preços mais baixos, né? Tanto para viajar quanto para estadia e tal. E eu tava nesse programa, do Erasmus. Tá? Porque eles achavam que você tava indo para estudar, no caso. Ninguém disse que ia estudar, ia fazer intercâmbio. É mesmo, intercâmbio, tá certíssimo. Intercâmbio de fluidos. Aí... Então, e aí, a viagem mais, a mais esperada. Então, a viagem, assim, que era mais esperada do Erasmus é a viagem pra Ibiza, lógico. Ibiza... Nunca vi nem comi, só ouço falar. Era o destino mais desejado. Ibiza eu só conhecia pela internet, por fotos e tal, mas eu sabia que lá era o pico da balada, assim. Né? Então eu falei, preciso ir pra essa viagem. Né? E era a viagem mais disputada. Né? Só que aí, da minha galera que eu conheci naquela cidade que eu fiquei lá em Portugal, só eu quis ir. Tá? Então, eu não ia pra lá encontrar um monte de gente que eu conheço, tal, ia ser todo mundo desconhecido, né? E tudo bem, porque você é super independente, sai sozinha na cidade, não tem esse problema, consegue se virar bem, né? Eu não sabia com quem eu ia acabar dividindo o quarto, porque eles fazem divisões de quartos pra ficar mais barato pra todo mundo e tal, né? Mas no fim eu acabei caindo com 2 meninas. Olha só. Eram 2 italianas, né? Mas enfim, eu não conhecia elas, não tinha nenhum tipo de intimidade, né? Era roommate, né? A gente dividia quarto só, né? Vocês não tinham se visto antes, né? Vocês caíram no mesmo quarto. Isso, entendi. Do lugar que hospeda desse programa do Erasmus. Exato. Entendi. A gente caiu no mesmo quarto. Era tipo um hostel, então, né? É como se fosse uma dinâmica é um de hotel hostel mesmo, de quarto é um hotel lá em Ibiza, né?
Na verdade, os estudantes ficam em vários hotéis lá em Ibiza, e aí eu fiquei num deles, dividi quarto com essas duas italianas, e em todos os hotéis, inclusive no nosso, rolava festa de dia e rolava festa à noite. Afinal, todo mundo foi pra estudar. Exato. Né? E aí eu descobri que Ibiza é isso mesmo, assim, tá? Então é pool party de dia e balada de noite. Né? Então era todo dia enchendo a cara, ficando com os caras e... Você tava no melhor lugar pra você, né? Pra estudar, o melhor lugar pra estudar. Exatamente. Então assim, e eu ficava nessas de um cara por vez, né? Casando todo dia, como você diz. Exatamente. Né? Teve um dia que eu conheci um italiano, aliás era uma balada noturna, conheci um italiano maravilhoso, né? Casei com ele na balada. Só que esse dia já tinha tido festa de dia também, então eu tava morrendo de sono, tava meio exausto, assim, pra falar a verdade. Mas eu falei, bom, não vamos ficar no 0 a 0 hoje, né? Então eu chamei ele pra ir pro quarto. Né? Como ainda tava rolando a balada da noite, assim, eu achei que as duas italianas iam estar na balada e que o quarto ia estar vazio. Né? Então levei o italiano pro quarto. E aí, quando eu cheguei lá, o quarto tava escuro e as duas italianas estavam dormindo. Ixi. Achei que ia estar vazio, mas as duas estavam dormindo. O que você fez? Aí eu falei, bom, o que a gente pode fazer? Tinha uma varandinha no quarto, né? Eu falei assim, peguei italiano e falei, vamos pra varandinha. Né? Afinal, né? Gente, tô imaginando você entrando assim, bem silêncio até a varandinha. Né? Não ia perder viagem. Aí a gente transou Afinal, lá na casou. varandinha mesmo. A gente transou na varandinha mesmo. De pé na varandinha? Isso. E aí... Eu já imaginei deitada na varandinha. Eu achei que era deitado vendo as estrelas do céu de Ibiza. Foi de pé. Tá certo. E muda, assim, né? Aquela foto muda que não dava pra fazer barulho. Não sei se vocês já assistiram um filme do Al Pacino com a Michelle Pfeiffer, que eles gozavam pra dentro, assim, porque não podia fazer barulho. Então foi um pouco esse clima, assim. Só que aí eu tinha que expulsar ele. Eu expulsei ele, né? A gente transou, eu já falei, ó, agora vai acabou devagarzinho, o não quero casamento. acordar elas, tal, né? Some daqui. Né? Aí ele vazou. No dia seguinte, eu falei assim, quer saber? Eu vou ficar aqui passando o mês inteiro em Ibiza com essas italianas, né? Eu não vou ficar me escondendo delas assim o tempo todo, né? Então eu contei pra elas. Falei, ó, ontem... Jogar limpo, né, com as roommates. Fiquei com o cara, trouxe ele aqui, aí vocês estavam dormindo, então eu fui pra varandinha, a gente transou lá, né? E elas começaram a rir, né? Elas falaram, você relaxa, você não precisava ter feito isso, não precisa esconder, entendeu? Fica tranquila, a gente tá numa boa aqui, né, sussa. Mas a verdade é que eu olhei pra elas e pensei assim, como assim sussa? Né? O que elas queriam? Que eu transasse com elas dormindo ali? Tô curiosíssima pra saber como é que fala sussa em italiano. Você não entendeu? Tsutsa. Entendi. Né? Tá tsutsa. E aí eu falei pra ela, aí ela pensei isso, né? Falei assim, como assim? Elas queriam que eu transasse no quarto? Eu não entendi bem o que elas quiseram dizer com isso, assim, né? Mas enfim, a vida seguiu. Tá? E pelo menos eu tinha já aberto o jogo com elas, então não ia ter mais essa treta. Mas eu fiquei meio encabulado, então os próximos caras que eu fui ficando nas baladas, eu preferi ir pro quarto deles, né? Pra não ter essa treta. Assim. Entendi. Mas aí teve uma festa de dia que eu conheci 2 brasileiros. Sempre aparece um brasileiro. Atravessa o oceano pra pegar brasileiro, E né? eu tava com saudade de brasileiro. E eram 2 brasileiros, assim. Eram brasileiros, mas eram gregos. Assim. Jura? Como assim? Não, eram 2 brasileiros maravilhosos, né? Lindos. Tipo brasileiro mesmo, porque brasileiro é um homem bonito mesmo. E um era um loirão, o outro era um negão, os 2 eram lindos, maravilhosos, né? Ai, que delícia. E eu fiquei até em dúvida, assim, com qual eu ia ficar, né? Mas já tava meio com bebida na cabeça, queria beber mais, porque, enfim, tava empolgada com os 2. Só que a bebida na festa é muito cara. Tem isso na Europa, Exato. né? É tudo muito A caro. bebida na festa é muito cara. Então, o que eu fazia era beber muito no quarto, né?
Então você dava uma eu tinha lá um aquecida. estoque de bebidas no quarto, né? Uhum. Aquecia no Que não quarto era do mesmo. hotel, porque hotel também é caro, Exato, né? hotel Tem também que é trazer caro. Então, da eu lojinha. fazia meu estoquezinho, dava uma esquentada no quarto, ia pra Uhum. balada, depois voltava, né? Então essa balada era no hotel? No hotel mesmo. Durante o dia era na piscina do hotel. Maravilhoso. Então- Melhor Que balada. perfeição. E melhor como balada. era Só no desce o próprio elevador. hotel, exatamente, né? Então, assim, quando você precisava ir no banheiro, eu ia pro quarto e tal. Uhum. Aí, eu já tava alto e falei assim, quer saber, ó, eu quero continuar bebendo, mas aqui é muito caro, né? E eu chamei os 2 brasileiros pra ir pro meu quarto. Falei assim, vamos lá pro quarto, né? Lá tem bebida, a gente não vai ficar gastando esse dinheiro que a gente tá gastando aqui. O Vamos brasileiro fazer a nossa- entende bem essa linguagem, né? Exatamente. Vamos fazer a nossa festa particular. Exatamente. E aí, eu falei, bom, a festa tá rolando solta, as 2 italianas não devem estar lá, Sim. né? Vou lá pro quarto, a gente chegou no quarto e de fato, assim, tava tudo vazio, Glória a Deus. né? Tudo vazio, e a gente começou numa pegação lá dentro, e bebendo, e se pegando, tal, mão pra cá, mão pra lá. Antes de ir pros finalmente, eu ouço a chave da porta. Pera aí, mas você estava super, tipo, você já tinha ficado com 2 pessoas ao mesmo tempo? Como assim? Tipo, eu já entendi que muitas coisas tinham acontecido e tal, mas você tava super tranquila, legal, vamos ficar aqui todo mundo junto. É brasileiro, vou comemorar. Então, na verdade, não. Nunca tinha ficado com 2 caras. Nunca imaginei que fosse ficar com 2 caras. Olha só. Né? E também não sabia se ia rolar. A gente tava só mão pra lá, mão pra cá. Entendi, Entendeu? entendi. Era uma pegação de leve, então. Exato, de leve. porque assim, eram 2 caras. Os 2 caras eram super héteros, assim, sabe? Aquele hétero clássico, né? Eu falei assim, pô, não sei se os caras vão querer fazer um com o outro, comigo, sabe assim? Então, assim, eu realmente não sei as sabia. regras desse jogo, né? Exatamente, eu nunca tinha feito nada parecido, então assim, sei lá, vai ver, os 2 são muito héteros, eles só topariam se fosse com 2 mulheres, não com 2 caras com uma mulher, né? Vai saber. E aí eu fiquei nessa dúvida, mas aí, quando tava mão pra lá, mão pra cá, rolou de ouvir a chave da porta, né? Girando, Corta o assim, clima. né? Cortou o clima, falei, quem é, né? E aí eram as 2. As 2 italianas entraram no quarto, cumprimentaram a gente e tal. Aí eu falei, legal, né? O que vocês vieram fazer? Elas, não, a gente vai usar o banheiro. E elas entraram no banheiro, as 2 juntas. Né? E se trancaram no banheiro. Né? Devem ter ficado talvez constrangidas, alguma coisa? Pode ser. Né? Eu só sei que eu pensei assim, porra, mas tem quarto, tem banheiro no hotel inteiro, né? Assim, na piscina, em todos os andares, no lobby, né? Elas tinham que subir até o quarto pra usar o banheiro. Né? Não, e elas falaram com você Mas que tudo bem até subir, mas podia rolar, vazar, né? Pois é. Vaza, tipo... Viu que tá ocupado, Porque já né? em outro lugar, já conversaram, né, que o quarto tá liberado pra Pois isso, é. entrou, tá ocupado. Mas não, vamos elas foram pro sair. banheiro, se trancaram e ficaram demorando lá. Né? Então, como elas demoraram, eu fui lá e fui bater na porta. Foram fazer Queridas, eu tô com uma missão aqui. Exatamente, estamos com uma missão, vocês interromperam. Bati na porta, né? Elas abriram, eu entrei no banheiro e tal. Falei, então, meninas, tá tudo bem aqui, né? Aí as meninas, não, tá tudo ótimo. Inclusive, acho que tá tudo ótimo aí fora também, né? Aí eu fiz uma cara assim, e elas falaram, não, porque eles 2 são lindos. Né? Eu tô vendo, né? Aí ela falou, né? Eu falei pra elas, né? Então, são lindos, são brasileiros, tal, né? Mas aí elas perguntaram, mas o que tá rolando, né? Aí eu falei, eu não sei direito ainda o que tá rolando, né? Por enquanto só tá esse clima quente, mas eu não sei onde isso vai parar, né? E aí elas, tá. E elas não se ligavam, não saíam, não vazavam. Né? E aí eu tava, de novo, né? Eu tava meio bebinha, né? E meio que falei assim, vocês estão servidas? Assim, eu não sei nem como eu falei. Eu lembro que eu fiz um gesto, assim, né? Tipo, você ofereceu de bandeja. Eu sei lá de onde saiu isso da minha cabeça. Né? Não, e é uma coisa louca, eu fico imaginando, porque quando a gente tá falando uma língua que não é a nossa e com alguém que também tá falando, provavelmente vocês estavam falando inglês, não é a língua original delas, não é a sua língua original, nem sempre a gente entende tudo, né? Exato. Fica uma coisa um pouco estranha, né? Isso, eu nem sabia falar vocês estão servidas. Mas eu meio que fiz um gesto assim com as mãos, sabe? Assim, apontando pra porta. E elas, na hora, assim, tá. Tá o quê? Oh, yes! E aí elas começaram a tirar a roupa. O quê? Tirar a roupa.
no banheiro mesmo, assim, né? E aí eu falei, caraca, o que tá acontecendo, né? E aí eu tirei a roupa também. Na dúvida, vamos andar em bando aqui. Já que a regra é essa, exato, vamos tirar assim. a roupa todo mundo. Elas tiraram a roupa, eu tirei a roupa, as 3 peladas dentro do banheiro, né? E aí... Começaram a se pegar dentro do banheiro? Não começou. Mas a gente abriu a porta do banheiro. Como né? assim? Não. E saímos 3 peladas. Gente, que emoção. E aí? E aí os 2 caras, 2 brasileiros, o Leirão e o Negão, lindos, olharam pra gente e ficaram com uma cara de... Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Não é tipo a gente agora. Não, exato, tipo assim, tipo cena de filme pornô, né? Tipo, sim. Como assim? Abre a porta e aparecem 3 mulheres peladas, né? E aí, o que ia ser? Sei lá, um sexo normal na minha vida, e que podia virar um homenagem a Troar, acabou virando uma suruba. Os 5 ali. Eles tiraram a roupa também, então. Ai, que maravilhoso. Tiraram a roupa, os 5 ali se pegando, né? E eu posso dizer assim que foi muito bom. Que delícia! É muito bom, assim, eu não fazia ideia de como começava e como terminava, mas foi muito bom. Uau! Foi, sei lá, acho que o sexo mais inesquecível que eu já tive, né? E no dia seguinte eu fui conversar com as italianas, e as italianas estavam mesmo atrás de bagunça, assim. Elas só estavam esperando abrir a porta, assim, exato. Então, tipo, elas não vazaram justamente porque elas queriam provocar a suruba mesmo. Né? Eu é que não tinha entendido, assim, né? Então, e foi isso, assim, acho que... Nossa, eu imagino como deve ter ficado esse quarto depois desse dia. Ainda bem que tinha serviço de quarto, viu? Ainda bem. Pra trocar os lençóis. Jesus! Tá Gente, todo mundo com calor aqui agora no estúdio. Calor! Vocês precisam ver a cara do Ken aqui contando essa história. Meu Deus. É porque Essa vocês foi ouvem... o episódio mais desafiador da minha vida. Assim. Jura? Meu claro. Deus, quantos episódios de Naruhodô você já gravou? Mais de 190. Então! Mas nenhuma foi tão difícil quanto essa. É que a gente edita, né? Mas vocês não viram que ele dava umas paradas, a gente parava pra rir, né? De tão chocado com como contar, né? Pois eu parava e falava assim, como é que eu vou continuar aqui agora? Né? O que os ouvintes vão pensar? Vão pensar que tá tudo bem, porque aqui tá tudo certo contar os casos surreal, né? Não? Eu achei. Ela, inclusive, ela fala que não sabe se é surreal ou não. Eu achei isso. Talvez, né? Depende da faixa etária. Depende da faixa etária. Eu acho que surreal não é ter um sexo grupal, né? Surreal é acontecer desse jeito. Né? Tipo, de Do 2 nada. caras estarem lá e de repente abre uma porta com 3 mulheres peladas, assim, né? Tipo, isso acho que é isso. Isso acho que não acontece louco, né? todo dia, não. Não, mas isso é a tua visão, né? Que louco, você falou dos 2 caras estarem lá e 23 mulheres. Eu já acho surreal você estar dividindo o quarto e ter que fazer essa negociação, né? Porque eu já pego do ponto de vista dela. Sim. Não, e pra mim foi surreal ela entrar no banheiro, as meninas, tipo, toparem e elas decidirem tirar a roupa e sair já pelada. Tipo, esse foi o mais surreal pra mim da história. É verdade. Ou seja, tem muita surrealidade nessa história, né? Tem, de todos os pontos de vista. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigada, Heroína, por ter mandado essa história pra gente. Ken, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Imagina, eu que agradeço. Conta aí pro pessoal onde que a gente encontra o Ken Fujioka pela internet, na podosfera. Então, acho que assim, antes de mais nada, vocês encontram no Naruhodô, né? É só procurar nos Spotify e nos agregadores. Vocês procuram pro Naruhodô, Naruhodo, que é o podcast para quem é curioso, para quem tem fome de aprender. E o podcast que apoia o trabalho das minas, né? Porque tem spot do Baseado em Fatos Reais lá e de várias outras mulheres podcasts. É verdade. Todo episódio a gente divulga um podcast feito por mulheres, né? Já que assim, a gente tem um formato que é difícil incluir mais gente, então essa foi a forma que a gente encontrou de, pelo menos, apoiar esse tipo de divulgação. Super importante. E quem quiser me encontrar nas outras redes, vai em kenfujioka.com, tá tudo lá.
tá? Todos os links estão lá, também tem uns parpite lá sobre assuntos aleatórios, tá? Vai encontrar tudo sobre mim lá. E o Memo? Fala sobre a sua participação do Memo aqui em São Paulo. O Memo é um negócio social, né? Um negócio social que foi fundado pelo Pedro, lá no Pedro de Figueiredo, lá no Rio de Janeiro, e que tem como objetivo fazer o homem refletir sobre o seu comportamento para promover a equidade de gênero, né? Quer dizer, parte da premissa é que o homem também tem um papel na luta por equidade de gênero e que o machismo faz mal, inclusive, para os homens, né? E aí a prática disso é através do que a gente chama de grupos reflexivos, né? Então são encontros regulares entre homens, né? Que discutem temas diversos, mas discutem sentimentos masculinos, né? Discutem o comportamento machista, as consequências disso. E essa metodologia de grupos reflexivos, ela é comprovadamente eficiente para mudar comportamento, né? Ela já foi aplicada ou ela é aplicada comumente em condenados por violência doméstica, né? E os estudos mostraram que, assim, homens que passam por esses grupos reflexivos antes de serem reinseridos na sociedade, né, eles têm uma reincidência de violência muito menor do que aqueles que não passam. Mas é muito menor mesmo, assim, uma diferença assim, de 75% para 5%. Né? Então, é por isso que a gente adota essa metodologia, não para homens condenados, né, mas com homens que querem sim questionar e mudar seu comportamento. O que é que você quer? Eu quero morrer menos machista do que eu sou. Olha, eu quero te agradecer muito, porque ouvintes, vocês podem buscar nas redes sociais o Ken, mas eu quero descrevê-lo para que vocês possam imaginar o desafio. Ele é um cara bem pacífico, a gente olha para ele assim, é um cara tranquilo, que tem um tom mais introvertido. Então, contar um caso desse, gente, é uma enrascada de um tamanho. Vocês fizeram de propósito. Pregamos uma peça. E geralmente a gente tá muito, no final dos casos, a gente fica falando um pouco sobre o caso. E fala, pô, comigo aconteceu uma vez tal coisa. Então, esse aqui ninguém falou nada, né? A gente pulou, vamos falar quem é o quê? Fala do mesmo, das suas redes sociais. Ninguém vai falar nada aqui do já aconteceu, não aconteceu. Não é? Ninguém fala. Deixa quieto. Eu tava esperando uma de vocês duas falar assim, não, comigo foi com 6, não foi com 5. Então, assim, mas não. Tá todo mundo mudo aqui nesse podcast hoje, falar pra você. Vamos deixar aí vocês mandarem as histórias surreais. Sim. Muito obrigada a vocês que estão aí do outro lado, ouvindo a gente. Obrigada por terem acompanhado a gente nesse mês de agosto tão especial de aniversário, celebração de 3 anos. E aí a gente presenteou vocês com 2 episódios por semana. E se você gosta desse podcast, você pode apoiar esse podcast de 2 formas. Uma forma é indicando para as pessoas que você conhece, para as mulheres da sua rede, para as pessoas que trabalham com você, postando nas redes sociais todos os dias. Para os homens também, para eles entenderem os nossos segredos. Exato. Ouçam, viu, meninos? Fazendo plaquinha, indo na rua, falando ouça podcast baseado em fatos reais. Enfim, seja criativo, né? Sim. Você também pode apoiar como, Sheili? Você pode contribuir financeiramente com esse projeto entrando no PicPay. No próprio aplicativo do PicPay, você encontra a gente lá, baseado em fatos surreais, e pode fazer sua contribuição. Muito bem. E até o próximo Caso Surreal.